Saudações, queridos amigos da São Mateus, saudações a todos que curtem, que compartilham das nossas redes sociais. Estamos dando início hoje, Igreja Missão, mês de outubro, com o nosso querido Fernando Couto. É com ele que nós vamos ter um papo gostoso na noite de hoje. E o tema tem muito a ver com a nossa realidade de vida. Eu, você que está aqui, todos aqueles que vão ouvir agora, então, todas as tema de hoje é como a gente costuma dizer nos meios de comunicação. É um tema muito quente. Porque é Oi. Oi. Iniciando o nosso programa Paróquia em Debate. E vamos, como já disse para vocês, conversar com o nosso irmão Ruperlan, nosso irmão de nome difícil, Ruperlan Couto. Nós vamos dar uma boa noite para que vocês possam vê-lo já na tela e já ter a grata e alegria oportunidade de conhecê-lo nesta noite de sexta-feira, dia 2/10, como disse antes, mês das missões. Muito boa noite, meu querido amigo e irmão em Cristo, Ruperlan. Boa noite, André. Boa noite, caríssimos telespectadores. É sempre uma satisfação e um desejo profundo do coração de estarmos sempre nessa busca da evangelização. Na verdade, a palavra que foi ouvida, a palavra que foi proclamada, que adentrou no coração, essa palavra, ela precisa ser anunciada. E nós nos sentimos nosso coração arder nessa vontade, nesse chamado que o próprio Senhor nos faz, né? Como diz o profeta, de mim se não disser a verdade que eu vi, de mim se eu me calar, quando Deus me mandar falar. O que eu quero dizer agora para as pessoas, eu quero aproveitar um escrito do próprio Ruperlan, que já nos presenteou nas redes sociais no dia de hoje, qual o sentido para você ser leigo cristão? Leigo na igreja. Leigo na igreja? Qual o sentido? Ser leigo, ser leiga? Qual a sua missão? Essa é a pergunta, eu acho, que deve arder, que deve movimentar o diálogo de hoje, deve fazer com que seja esse sal, né? Esse sal e o fermento na massa, que a nossa noite hoje não só seja uma noite de conhecimento, mas transformar, de ampliar em sair, é isso, ela seja algo que seja sair de nós, né? Que Deus agora católica, a sua infância, a sua juventude. Faça aí um pequeno resumo, nos presenteie um pouco sobre quem é Ruperlan. Então, André, caríssimos, é interessante que quando olhamos para a nossa história, lembramos sempre, olhando também um pouco da história do povo de Deus, e a gente vai percebendo, e a gente fica alegre, quando vai percebendo que Deus estava lá, Deus sempre esteve lá, nos acompanhando. Então, eu sou Ruperlan, natural lá do sul da Bahia, da região chamada região Cacaueira, de uma cidade chamada Ubatã, que significa canoa forte, né? Então, desde já, vamos levar um abraço ao pessoal da minha cidade de Ubatã. A padroeira de lá, inclusive, André, é a mesma padroeira daqui de Aracaju.
Nossa Senhora da Conceição, que é celebrada no dia 8 de dezembro, né? Na minha infância, lá naquela pequena cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, eu pude estar participando da vida na comunidade, sobretudo com uma grande catequista que está lá intercedendo por mim, por tantos, nesse momento, né? E participava sempre das atividades na paróquia com a minha avó. Desde criança, ela me conduzia, e ela que fazia parte do apostolado da oração, né? E é interessante notar e lembrar aos pais, aos avós, aos tios, às tias, que é sempre bom levar, conduzir as crianças, por mais que elas não entendam naquele momento o significado daquela participação na Sagrada Liturgia, mas com certeza, um dado momento, um dado tempo, elas vão perceber e vão sentir que aqueles momentos participativos com o seu pai, com sua mãe, com sua família, foram os melhores momentos da sua vida. E em um determinado momento, André, quando a gente vai se perceber, já está na adolescência, e a adolescência é aquela época complicada, né, da vida da pessoa, e no qual a pessoa vai formando sua personalidade. E aí, aquela época dos sonhos, de querer desenvolver muitas coisas e, ao mesmo tempo, já começar a criar perspectiva de vida. Lá naquela cidade de Ubatã, eu pude estar presente, eu fui batizado ainda criança, né? E um dado momento da minha adolescência, eu participava da Santa Missa com os meus familiares, mas não tanto com aquela frequência, né? Mas ali por volta dos 18 anos de idade, que eu fui receber o sacramento, foi na verdade completar o sacramento da iniciação, né? Eu fui receber o crisma e o sacramento da Eucaristia, né? E nesse momento também já comecei também a retornar para a igreja, participando dos encontros dos círculos bíblicos, que lá na minha cidade tinha bastante. O círculo bíblico acontecia geralmente nas casas, cada bairro tinha suas pastorais, seus grupos, movimentos que iam lá fazer o seu momento de evangelização, sobretudo naqueles tempos fortes de evangelização, como Quaresma, a própria festa da padroeira. E, aos poucos, eu fui me integrando mais, sobretudo com a pastoral da juventude. De modo que, por um tempo, eu acabei também sendo coordenador da pastoral da juventude, né, da PJ, chamada PJ, e foi um tempo muito forte de evangelização. Nesse período, é interessante que foi despertando um desejo mais ardente no coração de cada vez mais participar da comunidade, da vida de comunidade. Cada vez mais o evangelho falava mais alto ao coração. Então, só para lembrar mais uma vez aos pais, né, que participam da Santa Missa, leve seus filhos para a celebração, leve para participar desses momentos, porque em um dado momento isso vai fazer memória na sua história e vai fazer a diferença. E André, e aí, nesse itinerário, o que é que acontece? Eu acabei sentindo vontade, o desejo de entrar no seminário. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu já fui seminarista, né, da diocese, minha diocese de origem, diocese de Ilhéus, lá uma cidade muito bonita, por sinal, né, uma das primeiras dioceses do Brasil. E eu fiquei 2 anos no propedêutico. Para quem não conhece o que é o propedêutico é um estágio antes de entrar no seminário maior. No seminário maior, quando adentra no seminário maior, estuda-se a filosofia e, posteriormente, a teologia. O propedêutico é a preparação para entrar no seminário maior. Então, acabei ficando um ano no propedêutico, depois não senti vontade, desejo profundo de ir para o seminário maior, e eu li um livro muito bom, por sinal, franciscano, chamado O Irmão de Assis, de um autor chamado Inácio Laranhaga. Nesse livro, na verdade, eu pude me encantar assim, com a vida de São Francisco, uma vez que lá, naquela região onde eu morei, que foi na região do propedêutico, tinha muitos franciscanos da Ordem Terceira. Então, os frades iam lá sempre visitar e dar
as formações lá, o pessoal da Ordem Terceira. Eu fui me encantando com isso. Então, eu falei para o meu reitor que não iria para o Seminário Maior, que eu estava querendo ser franciscano. E aí eu queria retornar para minha casa e ir lá fazer o discernimento, né? Só que o bispo Dom Mauro, que ainda é bispo lá da Diocese de Ilhéus, Dom Mauro Mantognoli, né? O Dom Mauro, ele achou melhor que eu ficasse no próprio seminário propedêutico para não perder o feedback, né? Aquela formação e dar continuidade, uma vez que ele sentiu que, pelo momento, pelo encaminhamento, estava com potencial para poder dar seguimento e ir lá no próprio seminário. E aí eu entrei na vida capuchinha, né? Vocês, para quem não conhece, os capuchinhos aqui tem em casa aqui em Aracaju, tem um convento, o convento chamado São Judas Tadeu, bem conhecido, que é onde Frei Miguel de Tingoli morou, né? E eu passei um tempo em Alagoinhas, depois passei em Feira de Santana, isso nas casas de formações, né? E depois fiz o meu noviciado em Esplanada, que tive a alegria, inclusive, de ter um mestre noviciado chamado Frei Rubival, que agora ele é bispo, né? Então, assim, foi um tempo muito forte de formação. E de lá, depois do noviciado, eu parti para Aracaju. Chegando aqui a Aracaju, me apaixonei por essa terra, né? E, assim, estava num processo mais alto, vamos dizer assim, da palavra discernimento, né? E eu fiquei 3 anos aqui e tive alegria, e aí eu quero agora compartilhar com vocês, né? Tive a alegria de morar com um santo. Eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando. Eu acho que a metade dos aracajuanos foram batizados por ele, né? Que é o Frei Miguel. Então, tem uma situação muito, muito delicada, muito forte da minha caminhada. Quando eu estava fazendo aquele discernimento, fico ou não fico, vou ou não vou, e aí fui me confessar com o Frei Miguel, né? E aí, só para lembrar e enfatizar essa dimensão que eu falei da santidade, né? Embora não estamos falando literalmente desse tema, mas, assim, trazer essa janela, porque isso vai nos ajudar muito a entender um pouco essa busca, essa entrega por Cristo, e através de uma pessoa que está muito próximo de nós, né? Que esteve muito próximo de nós. Verdade. E aqui acontece o seguinte, que eu fui me confessar, né? No momento da confissão, eu vi que Frei Miguel estava cochilando, né? Só para lembrar que Frei Miguel ele tinha o dom da clarividência, né? Que é um dom que, inclusive, o Padre Pio da Petrelcina tinha, né? Que antes de você ir se confessar, ele já tinha aquele discernimento, na sua conversa ele falava coisas que você talvez não teria coragem de falar na confissão, ele lembrava para você, e isso é interessante. E aí Frei Miguel uma vez estava parecendo que estava cochilando, né? E eu falei bastante, falei. E aí, em um dado momento, eu falei para Miguel, me dê absolvição, pensando que ele estava cochilando. Daí ele falou tantas coisas, viu, André? E isso é interessante, é coisa só de santo mesmo. Falou tantas coisas que eu não havia falado naquele momento. Ele me lembrou e dizendo, Nosso Senhor tem misericórdia. Nosso Senhor tem misericórdia. Então, só para lembrar essa realidade. Então, antes de terminar a filosofia aqui no Seminário Maior Diocesano, eu senti a necessidade de redimensionar minha vocação, e aí conversei com o Frei Florencio Pecorari, muita gente conhece, que agora ele está na Itália, e ele me orientou que eu permanecesse um pouco mais até concluir a filosofia. Depois que eu concluí a filosofia, eu fui a ele, conversei e falei que eu não queria mais fazer a renovação dos votos, né? Que faltava 2 anos para fazer os votos perpétuos. E aí começou minha caminhada aqui em Aracaju. Eu acabei ficando por um tempo por aqui, logo comecei a trabalhar numa editora e estou aqui desde 2007, nessa linda cidade, nessa arquidiocese, né? Me sinto praticamente... Muito bem. Aí, muito bem. Então, entre nacional, você se apaixonou, além da paixão pela igreja, você se apaixonou por uma bela mulher, graças a Deus, Isso. e aí vocês formaram juntos, dentro dessa vocação bonita, que é a vocação matrimonial, esse caminho novo junto a Deus. Então, meus parabéns. Você tinha me feito um pedido inicial,
o tempo, infelizmente, ele corre muito quando a gente está falando de coisas, apesar não, o seu testemunho já diz muito do que nós vamos falar, porque é essa caminhada, é esse trajeto. O cristão é aquele que está sempre a caminho. Então, desde o momento do seu discernimento, do seu desejo vocacional pelo sacerdócio, depois passou pelo desejo de se tornar um irmão da comunidade franciscana, depois você buscou dentro do matrimônio continuar esse trajeto de vida à santidade, como é o desejo de Deus para todos nós. Esse é o nosso tema. A missão especial do leigo é isso mesmo. Só que nós começamos, eu acredito que de onde deveríamos, que é do seu testemunho de vida. Rubelão? Então você fez um pedido especial para que a gente lesse um trechinho da palavra de Deus, porque hoje é um dia muito especial, não é isso? Então, por favor. Isso. É isso. Então, hoje a igreja celebra os Santos Anjos, né? Então, lembrar que na própria oração, nós pedimos que o nosso anjo, ele cuide de nós, né? Então, nós vamos rezar a oração do anjo e convido você de casa para rezar junto conosco. Você que nunca mais rezou essa oração, lembre dessa linda oração, que é uma oração tradicional, mas que a oração ela deve fazer parte do nosso corpo, parte da nossa vida, parte da nossa caminhada, né? Então, eu lembro que, e você lembre também que um determinado momento alguém apresentou essa oração para você, e esse alguém também, de uma forma ou de outra, acabou sendo esse anjo da guarda para você, né? Então, vamos junto rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina. Amém. O André, hoje também, no Dia dos Santos Anjos, eu quero levar um abraço ao meu irmão de caminhada, que é o Jackson, né, que está fazendo aniversário hoje também, né? Então, para ilustrar e trazer justamente essa força eficaz, que é do próprio Cristo, nós vamos aqui, eu peço licença, para a gente fazer aquilo que é essencial, buscar nas fontes, né? Que é justamente na fonte principal, que é a palavra de Deus. Por isso, eu peguei o evangelho aqui de São Mateus, o Mateus capítulo 5, de 13 a 16, que vai falar justamente sobre algo que o próprio Cristo trouxe para nós, fez com que entendêssemos o que significa, e a gente vai tentar aprofundar, ser leigos, ser cristãos e cristãs, né? O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe para todos, assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rubelan, para a noite, você buscou aí o Evangelho que exatamente ilustra todo o contexto, todo o âmago desse documento aqui, que vai ser base para o nosso diálogo a partir de agora, é o documento 105 da CNBB. Eu queria, você leu a palavra de Deus, eu queria ler algo aqui no inciso 35, que eu achei essencial para a gente iniciarmos o nosso diálogo. Os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, nos trabalhos de cada dia, nas tarefas mais humildes, no voluntariado,
cuja vida está escondida em Deus. Agora, a parte mais linda dessa leitura: são o perfume de Cristo, o fermento do reino, a glória do Evangelho. Eles se santificam nos altares do seu trabalho. Olha lá que bonito. A vassoura, o martelo, o volante, o bisturi, a enxada, o fogão, o computador, o trator, constrói oficinas de trabalho e oficinas de oração. É de arrepiar, está no inciso Fantástico, 35 fantástico. do documento 105. Então, a minha pergunta é: o que é ser leigo? Já que a gente ainda tem aquela visão, até a palavra mesmo, etimologicamente falando, as pessoas acham que ser leigo é aquele que não entende. Ah, eu sou leigo nesse assunto. Então, tem essa falha etimológica, que as pessoas não entendem o sentido, mas também dentro do sentido da igreja. O que é ser leigo? É interessante, André, que esse texto que você leu é fantástico. E só lembrar que o ser cristão não é simplesmente um adereço, como, por exemplo, esse anel que eu coloco aqui, e no outro lugar eu deixo de ser, não coloco, né? O ser cristão, ele está integrado em toda a vida do ser humano, né? Nós, onde quer que estivermos, somos cristãos. O cristão não é só aquele que vive a perspectiva da igreja. Daí a gente aqui abre o leque e lembra daquela fala do Papa Francisco, quando ele vai dizer, vai falar sobre a igreja no Evangelho Gaudium em processo de saída, a igreja em saída. André, é o seguinte, nesse sentido, como você bem colocou, parece que, historicamente falando, a ideia do ser leigo é aquele que não compreende nada, né? Mas justamente a palavra leigo, que depois do latim o laico, laicato, laos, né? Vem do grego laikos, e quer dizer povo, povo. E aí é interessante a gente notar que a igreja, a gente vai ver alguns documentos falar igreja, povo de Deus, igreja, povo de Deus. Essa palavra, ela não aparece lá no Novo Testamento, ela vai aparecer, um registro dessa palavra no contexto cristão, está na carta do Clemente aos Coríntios, no final do século I. Então, só para lembrar, leigo significa povo, não quer dizer literalmente leigo porque não compreende, porque nós vamos ver daqui para diante que existe muitos leigos bem interessados em vários assuntos, inclusive grandes doutores da igreja, né? E só trazendo aqui algumas observações, André, em relação ao leigo, antes do Vaticano II e depois do Vaticano II. E brincava-se, eu falo muito que o leigo, antes do Vaticano II, tinha 3 posições fundamentais da igreja. Não sei se você já ouviu colocar sobre essa questão, mas falava-se que o leigo só ficava sentado, em pé ou ajoelhado. Só tinha essas 3 funções. Daí a gente vai perceber que, historicamente, existiram, foi crescendo, sobretudo aqui no Brasil, crescendo a questão das devoções. Quando o sacerdote estavam lá rezando a missa, sobretudo em latim e de costa, o leigo, ele não entendia, muitas vezes, um ou outro que sabia algumas palavras, e acabava pegando, debulhando o terço, né? Acabava criando sua devoção mariana. Por isso que aqui no Brasil, graças a Deus, também a nossa devoção mariana é muito forte. Então, tem esse dado histórico, né? Mas, assim, é claro, André, que os leigos, eles sempre existiram na igreja, mas agiam de forma tão mais que indiscreta, né? Mas sempre existiu na história da igreja. Então, nos disse agora que leigo aqui na etimologia, no nosso português, não tem nada a ver com o sentido da igreja, porque no sentido da igreja, pelas suas palavras, o leigo é todo o povo de Deus, é todo, né, todo, digamos assim, tudo aquilo que está incluso dentro da proposta do reino de Deus. Somos todos nós. Eu entendi bem o que você falou. Nesse documento 105, no inciso 17, diz que o leigo é um membro efetivo da igreja e não um fiel menor, inferior, que faltasse algo comum da dignidade cristã. Como podemos interpretar? Como a gente pode interpretar esse texto? Que o cristão não é menor. Porque eu até vou unir com uma outra pergunta, que é assim: a missionaridade do leigo é inferior à missionaridade dos religiosos, dos sacerdotes?
Então, é interessante lembrar que uma das definições ainda da palavra leigo, das melhores definições, ou que dá para a gente compreender com uma certa facilidade, é que o leigo é aquele que não é consagrado, né? O leigo é aquele que, por exemplo, é sacerdote, né? Então, igreja como o leigo como povo significa dizer que somos parte e parcela de um todo. Eu costumo às vezes escutar as pessoas quando às vezes vão para a Santa Missa, dizem assim: eu vou assistir a missa, né? É interessante que quando percebe uma fala de tal modo, parece que assistir significa dizer que você está fora, parece, né? Mas a palavra seria: eu vou participar, eu faço parte, eu sou parte integrante de todo o ato litúrgico, né? Quanto a essa dimensão do ser menor e ser maior, lembramos que o sacerdote, ou aquele que recebeu a ordem sacras, eles saíram do meio do povo, né? Todos temos algo em comum. Tanto o bispo quanto o papa, né? O bispo da nossa arquidiocese, Dom João, todos nós saímos do meio do povo, né? O sacerdote, o bispo, o diácono, o frei, a freira, é aquele que saiu do meio do povo. Algo em comum é que nós somos cristãos e todos nós somos chamados à santidade. Então, no fim da vida, vamos dizer assim, dessa forma, o que vai ser julgado não é o seu título de se foi bispo, se foi papa. O que vai perceber é você foi santo? A pergunta é: você viveu uma vida santa? Independente da dimensão do título, né? Então, só lembrando que o ser consagrado, ele sai do seio, ele sai do meio do povo. E aí é interessante lembrar que a palavra consagrar, consagrar é separar-se. Ele separou-se para fazer uma experiência diferente no sentido de missão, mas que todos nós somos chamados pelo mesmo Cristo a viver aquela experiência da videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Todos nós. Tem uma música antiga, que eu não vou cantar, é claro, eu não lembro muito dela, mas eu ouvi a minha avó cantar. O Papa é a igreja, o Bispo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Todos nós formamos essa casa comum. Todos nós estamos nessa caminhante, somos caminhantes, o povo de Deus em caminhada, né? Muito, muito, muito bom ouvir essas palavras, então, de forma tão clara para todos nós, para que chamem, né, esse nosso encontro de hoje com o nosso irmão Ruberlan, para movimentar, para ser para nós um convite a buscar a nossa missão, a buscar a nossa missionalidade. Estamos iniciando o mês da missão para a igreja, que é o mês de outubro, né? E esse momento é o momento da gente refletir. É o nosso papel, como mostrou o Ruberlan, que nós somos tal qual o sacerdote, tal qual o Papa. Não existe essa hierarquia diante de Deus. Todos nós somos iguais. Então, a missão de Jesus com o Pai é a missão do Filho, é a missão do Papa, é a missão do Padre, do sacerdote, e é a nossa missão. E Ruberlan disse que há videiras e os ramos, e eu coloco aqui a mística do corpo, que São Paulo diz que Deus, Justamente. Jesus é a cabeça, né, e nós somos os membros. E nenhum membro é igual ao outro, mas nós construímos um organismo único. Né? Ruberlan... Daí, André, a gente... Desculpe, sim. André. A gente lembra o próprio texto lá de Coríntios, né? 1 Coríntios 12, que vai falar justamente sobre essa questão dos membros do corpo. Nenhum pode dizer eu sou melhor, né? Somos parte desse mesmo corpo. Ô, André, só trazendo aqui sobre essa questão do ponto 17, sobre essa questão da interpretação do leigo e a questão da vida consagrada, se é menor, o próprio documento vai trazer o seguinte, olha: a renovação eclesiológica conciliar, compreender o cristão leigo plenamente como um membro efetivo da igreja e não como um fiel de pertença menor ou inferior. Isso é o documento que vai trazer a quem faltasse algo da comum dignidade cristã. E ainda mais, a exortação pós-sinodal
Eu procurei esse documento, nós não encontramos mais, mas esse documento se encontra em PDF, vocês podem encontrar, que é o documento Christi Fidelis Laici, que foi um documento lançado em 1988, que vai falar justamente, além de explicar algumas questões referentes à questão das mudanças pós-Vaticano II, ele vai falar o seguinte, sobre a vocação e a missão dos leigos na igreja e no mundo, além de oferecer a leitura dos ensinamentos do Vaticano II a respeito do laicato, torna a afirmar o significado dos fiéis leigos como membro do povo de Deus, sujeitos ativos, e é interessante, sujeitos ativos, né, na igreja e no mundo. Na igreja, e então essa questão da dicotomia, né? A igreja, ela age no mundo, faz com que o mundo busque a questão da santidade, né? E depois ele vai dizer, uma vez incorporados em Cristo pelo batismo, constituído em povo de Deus, né? E tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo. E só lembrar que é o seguinte, nós no batismo tornamos-nos profeta, sacerdote e rei, né? Profeta, sacerdote e rei. Os leigos exercem, pela parte que ele toca, a missão de todo o povo cristão. Portanto, apesar de ser necessária uma fundamentação e uma maior tomada de consciência, inclusive, André, lembramos aqui que no ano 2017 a 2018 foi instituído o ano do laicato, assim como existe o ano mariano, o ano catequético, o ano laicato, justamente para conscientizar justamente nós leigos da nossa atuação na igreja. Os leigos, como povo de Deus, são impelidos pela graça de Cristo a contribuir de maneira própria e específica para a salvação das almas e para a santificação temporal. Estamos dentro do tempo, santificando esse mesmo tempo. E aí a gente lembra a questão dos kairos, do tempo, e a questão do cronos, kairos, a graça, o tempo do cronos e o tempo da graça. Muito bem, que bom. Todos a gente está tendo nessa noite aqui com o nosso irmão Ruberlan Couto, falando sobre nós, sobre a nossa missão, como é bonito ser cristão, como é bonito a gente assumir essa nossa vocação que Deus nos solicita, que Deus nos pede com tanto amor, um ato de amor. Esse é o nosso tema de hoje, a missão especial minha, sua, que está me vendo, que está me assistindo nessa noite. Eu quero pedir a você licença para dizer que na próxima terça-feira, né, no mês missionário, o Padre Henrique, na Igreja Missionária, próxima terça-feira, às 20 horas, vai trazer a nossa irmã, coordenadora da catequese aqui da São Mateus, para tratar um assunto muito importante. E o próprio Ruberlan, no início, já pediu para os pais incentivarem os filhos, trazer os filhos para a igreja, já falando de uma catequese inicial na nossa primeira igreja, que é a igreja doméstica. O Ruberlan fez isso já num prenúncio do que vai ser na próxima terça-feira o tema que o Padre Henrique vai tratar com a nossa irmã da catequese Rogéria. Implantação à vida cristã com inspiração catecumenal é o tema que o Padre Henrique vai tratar na próxima terça-feira, às 20 horas. Não percam, porque esse também é um assunto muito importante. E o Ruberlan, meio sem querer, já fez um prelúdio, então, do tema que o Padre Henrique vai tratar na próxima terça-feira. Ruberlan, esse documento 105, ele é muito rico e ele fala muito do Concílio Vaticano II. Essa pergunta que eu quero lhe fazer tem muito a ver do Concílio Vaticano II, porque ele remodelou, ele trouxe o nosso papel de leigo para a igreja de uma forma muito mais abrangente. Então, assim, quais então os papéis que os leigos, que eu que não sou religioso, mas que sou casado, que sou vocacionado ao matrimônio, mas quais são os nossos papéis que a gente pode exercer numa comunidade cristã? Essa pergunta tem muito a ver com muitas mudanças, não é verdade? Justamente, André. É interessante perceber, e aí eu faço a pergunta a você que está nos ouvindo agora, você enquanto leigo, qual é o seu papel? O que é que você tem feito? Por onde você tem caminhado enquanto cristão? Enquanto batizado?
qual é a sua missão, né? E aí, André, vendo um pouco sobre essa dimensão do papel do leigo na igreja, né? E qual o lugar que eu vou atuar, né? Eu vi e eu achei tão interessante, eu trago aqui para vocês, que é da exortação apostólica Gaudete et Exsultante, do Papa Francisco, e realmente relata isso que você estava colocando, né? Sobretudo lá no início, sobre a questão da atuação. E ele vai dizer assim, no ponto 7, né? Gosto de ver a santidade do povo. Olha, o Papa Francisco dizendo, gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nessa constância de continuar a caminhar dia após dia. Vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Por outras palavras, da classe média da santidade. É interessante notar que nesse texto a gente vai lembrando que quando a gente lembra de ser santo, parece, André, eu acho que não sei se é uma visão de todos, mas é uma impressão minha, a gente lembra daquelas pessoas que o tempo todo tá ali piegas, ou lembra logo de ser santo um frade, uma freira, né? Os padres, mas todos nós somos chamados à santidade. E aí o Papa Francisco coloca justamente na atividade do dia a dia, nós somos chamados a ser santos. Eu quero trazer aqui também, André, que para fortalecer justamente essa reflexão a respeito do laicato na igreja, foram surgindo inúmeros documentos, né? E aí eu cito mais mais dois documentos aqui, que é justamente, não sei se dá para perceber pela visão aqui, mas a missão e ministério dos cristãos leigos e leigas, que é o documento 62 da CNBB, né? Esse documento foi lançado em 99, missão dos cristãos leigos e leigas, quer oferecer à Igreja do Brasil discernimento e orientações sobre o laicato na perspectiva da teologia e da organização dos ministérios na comunidade. Isso porque, André e telespectadores, é porque, às vezes, o próprio leigo ele não sabe o seu papel. E outra coisa que eu quero lembrar aqui, André, é que é fundamental que a gente, enquanto leigo, procure buscar nos documentos da igreja alguns temas fundamentais. Por exemplo, essa questão do laicato, existem vários documentos, né? O próprio documento, a exortação também apostólica Evangelho Gaudium, do Papa Francisco, vai trazer questões fundamentais a respeito do laicato. O próprio documento de Aparecida. Cito aqui o documento do Evangelho Gaudium, vai dizer: o Papa Francisco lança um vigoroso chamado para que todo o povo de Deus saia para evangelizar. Toda a igreja é convidada a sair agora para o encontro com Cristo vivo e com os irmãos em um mundo que clama por melhor condição de vida. Então, aqui, nesse caso, André, a gente traz um pouco a questão do rosto do laicato, né? Os leigos que atuam nas nossas comunidades são casais cristãos, né? Que crescem na santidade familiar. Todas as crianças, fruto desses casais que participam. Isso na verdade, a nossa busca, se a gente for reparar, parece pelo fato do título, é coroinha, mas coroinha é um leigo, né? O ministro da Eucaristia, ele é um leigo que atua a seu modo na igreja, né? O campo específico de ação, né? O mundo, queremos recordar, isso diz o documento, queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão cristã é o mundo. A vocação específica do leigo é estar no meio do mundo, à frente de tarefas variadas, da ordem temporal. O cristão leigo, os cristãos leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo, onde homens e mulheres vivem, agindo em toda parte, santamente, e consagram a Deus o próprio mundo, né? É interessante perceber que, quando se fala dessa questão da atuação,
é interessante notar que não é uma atuação simplesmente dentro da própria estrutura de igreja. Isso já temos bastante. Isso pensa em atuar num pequeno grupo que está ali, por exemplo, você que faz parte do apostolado da oração. Eu atuo na igreja ali dentro do apostolado da oração. Eu atuo na igreja ali na Legião de Maria. Eu atuo na igreja simplesmente no grupo dos ministros da Eucaristia. Enfim, mas quando se fala em atuar no mundo, significa dizer em todo e qualquer lugar que estivermos, somos cristãos. Somos aqueles discípulos missionários, como vai dizer os documentos da igreja, no mundo, né? Isso fazendo com que em todos os lugares que nós estivermos, esse lugar seja certificado. E é importante lembrar e notar, quando você está em um determinado lugar e pelo fato de agir em busca da santidade, procurar vivenciar sua vida de forma plena, buscando a inspiração do próprio evangelho, o que é que acontece? Naturalmente, as pessoas percebem essa luz, como diz o evangelho, em nós, né? Quantas e quantas vezes, André, eu acho que já aconteceu com você, você está num determinado lugar, alguém olhar para você, você é cristão, né? Então, o que é que acontece? Há uma diferença. Percebemos lá nos Atos dos Apóstolos, as pessoas que estavam de fora daquela caminhada com os discípulos, as pessoas que estavam de fora diziam o seguinte: vejam como eles se amam, né? Vejam como eles se amam. Então, o ser cristão é esse que faz a diferença nesse mundo, nessa sociedade odierna, né? Muito bem, meu amigo. O assunto é muito bom, o nosso tempo é curto, mas a gente com certeza vai ter a oportunidade de voltar a vários outros temas assim com você. Mas até aqui tem sido muito bom. Eu já agradeço de antemão para você. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu quero apenas fazer uma observação. O Papa Francisco ele tem se esforçado muito para tornar prática tudo isso que você falou aí, meu amigo. O Papa Francisco fala de prefiro uma igreja enlameada, uma igreja que esteja com a sua batina, sua roupa suja, né? Com cheiro das ovelhas. Ele fala isso na alegria do Evangelho e em outras cartas que ele tem escrito. Então, o Papa Francisco tem se esforçado muito para fazer com que as comunidades de comunidade, estou usando termos que a gente tem lido bastante nos documentos, que é a comunidades de comunidade. Quando ele fala da vassoura, quando ele fala do trator, quando ele fala da tesoura, ele está dizendo que você é convidado a ser santo, que você é convidado a ser um leigo comprometido com o Evangelho, como disse o Ruberlan, não apenas na igreja. Na igreja, todo mundo é luz, é muito fácil ser luz, né? Mas como diz o próprio Evangelho, ninguém coloca uma luz debaixo de uma vasilha, mas coloca acima. Então, o Papa Francisco tem se esforçado muito para deixar muito claro isso para todos nós. Mas, assim, a pergunta que eu gostaria de te fazer agora esse mundo globalizado, Ruberlan, ele tem colocado muitos desafios a nós, como leigos, novos métodos, maneiras. Nesse mundo globalizado, ele tem facilitado a atuação do leigo na igreja, a atuação do leigo no mundo. Interessante que o Papa Francisco ele é muito apaixonante nesse sentido, que ele está sempre atento a tudo, Verdade. né? Sobretudo essas lacunas que ainda existem na igreja, e tem sido alvo de muitas críticas, né? De algumas alas, às vezes, de grupos e mais grupos, né? Conservadoras, né? Mas que o Papa Francisco é uma luz para nosso tempo, né? Ele, de fato, ele busca a inspiração através do próprio Evangelho. E aí faz jus ao nome Francisco, que agora estamos prestes a celebrar, né? Francisco como cidadão do mundo, né? Francisco que via em todos e em todos um irmão, respirava a Deus. E aí o Papa Francisco, a meu ver, viu, isso aqui é uma visão pessoal, né? Ele me inspira muito e ele tem inspirado muita gente a perceber o quanto é importante voltar para a realidade do Evangelho e buscar vivenciar de fato, André. Porque é o seguinte, falar do Evangelho, falar de Jesus, nós vemos muitos meios de comunicação falando sobre Jesus.
mas infelizmente nós olhamos uma sociedade, sobretudo como você colocou bem, uma sociedade globalizada, que ela traz muitas lacunas, como a questão da indiferença, a questão do preconceito, a questão do fundamentalismo, e isso, na verdade, causa tantas e tantas violências, não só aqui no Brasil, Desviam os mas no povos, né? mundo. São ruídos, né, Rubelan? Central, o que é ser leigo, né? A comunicação, que é um dos meios que podem ser muito forte para levar a mensagem de Jesus a todos os povos, ela também tem os ruídos né, do mercantilismo, do capitalismo Justamente. desenfreado, como o Papa Francisco chama de capitalismo selvagem, até é uma linguagem dele, capitalismo selvagem, não, porque o capitalismo por si não é ruim, é uma maneira que até então tem se mostrado efetiva no mundo, mas o capitalismo selvagem é aquele que passa com um trator em cima de tudo e de todos para se ter os bens, para se ter as coisas e não valorizar as pessoas. Não é verdade, Roberto? Justamente, aí é interessante notar que o documento traz, ele vai dizer o seguinte: a igreja vive dentro deste mundo globalizado, interpelada a um permanente discernimento. Desafio do cristão será sempre viver no mundo sem ser do mundo. E aí o Papa Francisco, ele traz algumas questões, e aí é isso que tem provocado muita gente, viu, André? Que é ali no número 49 a 50 do documento, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, ele vai dizer o seguinte: alguns desafios ainda nos provocam. Quais são eles? A corrupção, né, verdadeiro câncer social, e a gente vê, infelizmente, nas dimensões aí dos anúncios nas redes de comunicação, a necessidade de conversão ecológica. Nós vemos o que está acontecendo no Brasil, sobretudo na nossa querida Amazônia, na Mata Atlântica. É triste ver aquelas cenas e aí a insensibilidade tamanha, e tantos. O que nós estamos fazendo, né? Estamos tendo a conversão ecológica. Qual o cuidado que eu estou tendo com essa casa que Deus nos deu para morar, essa casa comum, né? E do cuidado com a nossa casa comum. A superação do analfabetismo bíblico é outra questão que, sobretudo, precisa ser mudada, né? Às vezes a gente vê pessoas que estão caminhando muito tempo na igreja, mas elas não conhecem aquilo que é fundamental, que é a própria Sagrada Escritura. E aí, para a gente já ir tentando avançar, ele vai dizer o seguinte: é recorrente no ensinamento do Papa Francisco a crítica ao neopelagianismo, uma palavra difícil, mas que surgiu desde de algum tempo, presente na igreja. A sociedade, frente à questão das grandes ciências, ela quer se bastar em si. Depois pode pesquisar sobre a questão do Pelágio, foi uma teoria teológica, sobretudo, que fala sobre a questão ele vai dizer o seguinte: trata-se de uma heresia iniciada por um monge oriundo da Bretanha chamado Pelágio. Ele dizia que não era necessário o auxílio da graça de Deus para que o homem realizasse atos de virtude. O Papa Francisco ele vai fazer essa crítica o tempo todo sobre essa questão, né? Sobre a questão do mundo globalizado, André, apesar de tantos avanços da atual sociedade, isso aí sobre a questão do desafio globalizada, a tecnologia, o sistema jurídico e financeiro, o sistema de controle, ele vai dizer o seguinte, que falta muita gente nas suas realidades profissionais atuarem como ser cristão, por exemplo, na área jurídica, na área médica, né, professores, que parece que em um determinado lugar age de uma forma, no outro determinado lugar age de outra forma, Exato. Bem como a questão política também é dessa linha. Se falando desses lugares, eu queria já ir concluindo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta porque nós estamos num ano eleitoral e o Papa Francisco diz que a boa política é a forma mais concreta de se fazer a caridade, né? Que a boa política é a forma mais concreta de misericórdia para os povos. Então, assim, como ser, então, engajado ou não engajado na política? De que forma um cristão pode ser esse sal da terra, como leu você, luz do mundo, como é o centro do documento 107, 105, a leitura bíblica? Na política, há condição de ser feito, de ser sal da terra
e luz do mundo? Sim, André. É interessante notar que, por exemplo, as pessoas compreendem mal a dimensão da política, né? Se a gente for reparar na origem, a política vem da palavra polis, que é a questão de cidade-estado, onde as cidades eram muradas e todos eram responsáveis por aquela cidade, né? Por aqueles muros, né? Então, resumindo, política é justamente cuidar do bem comum social. Então, o ser cristão ele também é impelido. O Papa Francisco fala sobre essa dimensão e ele vai dizer o seguinte: peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar no autêntico diálogo, que vive efetivamente e sanar as raízes profundas e não a aparência dos males. O problema é o seguinte, André, que infelizmente até muitos cristãos adentram na política não para defender, vamos dizer assim, a causa comum, não para defender os direitos de todos, mas muitas vezes entram para defender o seu interesse, o interesse do seu pequeno grupo, o interesse particular. E aí o que é que acontece? Frente a essa dimensão egoística, né? A gente vê tantas corrupções acontecendo mundo afora. Porque se de fato entra-se na política e cuida do bem comum, com certeza esse cristão ele vai fazer a diferença. A gente lembra bem que, por exemplo, você como pai de família, uma pessoa como mãe de família, a família que cuida ali dos seus, ela está fazendo política, né? No sentido positivo da palavra, ela está cuidando do bem comum da geração da sua casa, da sua família. A igreja, juntamente com o sacerdote, todo o povo ali reunido que se organiza para viver em comunidade, é uma forma de viver essa política, é uma forma de cuidar do bem comum. Então, nesse sentido, respondendo à tua pergunta, é possível sim, de fato, viver a santidade na política, né? Infelizmente, a gente vê tantas corrupções, mas ainda bem que aqui, ali e acolá existem pessoas que, de fato, ainda fazem diferença, para a gente não generalizar, né? Muito bem. Não dá com o centro do nosso diálogo, sempre a gente vai trazer o Papa Francisco. Eu quero colocar apenas agora como comentário, antes de pedir para que você faça a sua mensagem final, é que todo o centro do âmago das palavras do Papa Francisco vai ao Evangelho, que pede para que ampare as viúvas, ampare os órfãos, os pobres. Os pobres é sempre o centro do trabalho de evangelização do Papa Francisco. Como diz você, não é à toa que ele escolheu o nome Francisco. E o leigo, a gente como leigo e como missão, não podemos jamais perder esse rumo, esse centro da nossa fé, que sempre buscando amparar os pobres. E aqui pobre em vários sentidos, não é só o pobre que não tem o que comer. Aproveitando o momento para dizer que a nossa família solidária, que é o projeto da Paróquia São Mateus, está ativo, está acontecendo, graças a todos vocês que participam. E que, se você ainda não participa, por favor, ligue para a nossa comunidade, ligue para os nossos telefones e passe a ajudar, independentemente da forma. André, só posso doar meia cesta, eu posso doar produtos a granel. Nós estamos fazendo a nossa missão, estamos trazendo agora o nosso tema para a nossa realidade do projeto Família Solidária. É o que o Papa Francisco sempre diz. Sempre o centro da nossa missão está em amparar as viúvas, em amparar conosco. Graças a Deus nós conseguimos trazer você no dia de hoje, mas já fica aqui o gostinho de quero mais, porque quem participou, assim como eu, percebeu que assim tem muito mais a ser colocado, muito mais a ser dito, e principalmente sobre um tema como esse, que é missão, é muito grande, né? É muito grande. Próximo, eu quero aproveitar também para dizer que na próxima terça-feira o Padre Henrique trará a nossa irmã Rogéria e vai tratar do tema implantação à vida cristã com a visão, com a inspiração catecumenal. Na próxima terça-feira, às 20 horas, a irmã Rogéria, catequista aqui da paróquia, vai fazer com o Padre Henrique
o Igreja Missionária. E no nosso próximo programa, nós vamos trazer um irmão também. O próximo Paróquia em Debate com o nosso professor Rudy Gley, que também faz parte aí do Centro Catequético dos Estudos da Arquidiocese de Aracaju, que com certeza o Ruberlan conhece, o professor Rudy Gley. Então, muito obrigado. Desde já peço para que você dê a sua mensagem, se for possível, um breve resumo e a sua mensagem final para nós. Muito obrigado, professor Ruberlan, e fique certo que da próxima, e vai haver a próxima, muito, muito próximo, nós vamos te convidar para a gente voltar a outros assuntos aqui no nosso programa Paróquia em Debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, André, e deixar uma mensagem seguinte, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia, né? E lembrando sobre a questão dos pobres. A quem Jesus acolhia, né? Os pobres são aqueles que estão na margem da sociedade. Se a gente procurar saber quais são os pobres, a gente é só olhar para Jesus, como Jesus acolhia, né? Para quem Jesus olhava. E aí, tanto na dimensão, muitas vezes econômica, mas também na dimensão espiritual. Então, quero agradecer a todos que participaram conosco, né? Agradecer ao André, agradecer esse convite maravilhoso e saudar essa comunidade aí que tem feito um trabalho na missionalidade muito bonito, né? Com todos os membros, né, desse corpo, né, juntamente com o Padre Henrique. E quero também levar um abraço a todo o pessoal da equipe da Comep, Amidivo de Brasil, que é Núcleo de Catequese Paulinas, e também deixar meu abraço para toda a equipe de assessores na dimensão bíblico-catequética da Arquidiocese de Aracaju, né? Então, só tenho a agradecer e pedir que cada vez mais busquemos o nosso referencial, que é justamente Jesus Cristo. Com tudo aquilo que somos, que temos, com as nossas fragilidades, mas busquemos o essencial, que é Cristo. Muito obrigado mesmo a todos e a todas. Muito obrigado. Encerrando, lembrando a todos que do dia 9 ao dia 12 de outubro, fazei tudo o que ele vos disser, será o tema desse tríduo tão bonito. Então, convido você, que é da São Mateus, de toda a nossa querida Aracaju e da Arquidiocese de Aracaju, a participar de 9 a 12 dessa linda festa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, com a graça do mesmo. Saúde.